tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês aí sobre os estados físicos da matéria, certo? Então, no primeiro momento nós comentamos aqui que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Mas como que essa matéria ela está organizada? Como que a matéria se apresenta aqui para nós? Então a matéria basicamente ela vai se apresentar isso aí em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Então, lá no estado sólido, nós temos então os átomos muito concentrados. Então, eles têm um grau de agitação bem baixo, de forma que eu terei uma certa quantidade de mais átomos para o mesmo espaço físico. Então, a sua forma e volume, elas são o quê? Elas são bem fixas, beleza? Onde o seu volume não aumenta e também nem diminui. Quando essas moléculas elas tornam-se mais dispersas, aí nós temos um outro estado físico que é o estado líquido, certo? Então, as substâncias que estão no estado líquido, elas têm um volume fixo, porém a sua forma pode variar. Por exemplo, a água, se a gente pegar no caso a água, se ela tiver aí um copo, a forma do copo vai ser então a forma da água, ou seja, a água toma a forma do copo. Se ela estiver numa jarra, ela toma a forma da jarra, ou seja, ela pode variar, joia? E quando as partículas estão bem afastadas, lembra lá que no estado sólido elas estão juntinhas, depois elas afastam um pouquinho, vão para o estado líquido, e quando elas começam a andar cada um para cada canto, elas estão no estado gasoso, ou seja, é o grau máximo de agitação dessas moléculas. Neste caso, elas podem ter forma e volume variável, por exemplo, o ar atmosférico. Então, o ar numa sala inteira pode ser comprimido, em cilindro, e ele vai ter aí uma forma do mesmo. Não seria o equivalente a gente pegar assim no caso, a gente está numa sala e essa sala, por exemplo, tem o ar aqui dentro, certo? Então o ar ele tende a ocupar aqui todo o espaço. Então se fosse, por exemplo, uma substância, se pegar aqui no caso aqui, vamos pegar aqui no caso o CO2, né? Então eu tenho o CO2, se eu colocar o CO2 dentro de um recipiente, esse CO2 dentro de um recipiente, se o CO2 estiver no estado sólido, ele vai apresentar um volume fixo, certo? Da forma que eu coloquei ele para estar nesse estado sólido. Quando essas moléculas começam a se separar mais, o CO2 passa para o estado líquido, certinho? Apresenta um volume de acordo com que eu coloque o mesmo. Lógico que isso sob uma pressão aí que não é a pressão atmosférica, ou seja, não é a pressão que nós temos de um atm, certo? E quando eu coloco ele em um recipiente, ele tende a ocupar aí todo o espaço, o que é uma característica aí referente aos gases, ou seja, a expansibilidade. Então, como citei, pessoal, a temperatura e a pressão são fatores então que vão influenciar diretamente aí na mudança de estado físico. Bem, além do sólido, líquido, gasoso, nós teremos ainda um estado que é o chamado estado de plasma, que ele vai acontecer onde? Vai acontecer somente em altíssimas, mas bem altíssimas temperaturas mesmo, como por exemplo, o núcleo do Sol. Então imagina, o núcleo do Sol deve ter uma temperatura super grande. E o que acontece lá nesse núcleo do Sol? Os átomos de hélio eles ficam a temperatura e pressão muito altas, fazendo com que? Fazendo com que os seus elétrons sejam desprendidos de seus átomos. Isso é o que nós chamamos do estado de plasma. Como que acontece a mudança de um estado físico para outro, né? Então, assim, o que vai caracterizar a mudança de um estado físico para outro são as forças que estão atuando onde? Estão atuando aí dentro do seu interior, ou seja, a coesão, a qual tende a se aproximar as partículas e a repulsão, a qual tende a afastá-las. Então, a coesão atraindo e a coesão afastando as mesmas. Quando essa força de coesão, ela é muito maior que a força de repulsão, nós temos uma fase de agregação. E essa fase de agregação é que vai nos dar o estado gasoso, ou melhor, que vai nos dar o estado sólido. Então, quando a força de coesão for maior que a força de repulsão, nós teremos o estado físico sólido. Quando essas forças forem de intensidades iguais, nós teremos aqui um estado físico líquido. Quando a força de repulsão for maior que a força de coesão, nós teremos o que nós vamos chamar aqui de estado físico gasoso. Nesse caso, pessoal, a gente pode mostrar aqui para vocês um esquema, certo? Que vai mostrar exatamente aí essas mudanças de estado físico, E quando nós teremos, então, os seus respectivos nomes para cada estado, certinho? Então, vamos pegar aqui, Se nós pegarmos, então, os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Quando esse estado sólido,
ele vem aqui, né, ó, deixa eu trocar a cor aqui. Então, ó, quando esse estado sólido, ele vem e passa para o seu estado líquido, né, ó, nós teremos aqui o que nós chamamos de fusão, certo? Então, ó, o sólido passando para o líquido, nós teremos fusão, certo? Então, vai ter o que? Um aquecimento para que isso ocorra. Quando este mesmo líquido aqui, ó, retorna para o estado sólido, ó, quando o mesmo líquido retorna para o estado sólido, ocorre um resfriamento. Nós vamos dar o nome aqui de solidificação, joia? Quando esse líquido ele sai do seu estado e segue para o estado gasoso, nós teremos aqui um outro aquecimento, e esse aquecimento aqui nós vamos chamar de vaporização, certo? Por outro lado, quando esse gasoso resfria e volta para o estado líquido, nós teremos aqui o que nós chamamos de liquefação, certo? Se nós pegarmos então o estado sólido, o estado sólido indo diretamente para o estado gasoso, certo? Ó, nós teremos o que nós chamamos de sublimação. Alguns livros vão trazer, né, ó, esse estado inverso, como sabemos, saindo do gasoso para novamente aqui o seu estado sólido, e vamos chamar isso aqui de ressublimação. Estas condições eu tenho aqui as minhas respectivas mudanças de estados físicos. Então, pessoal, geralmente esse tipo de exercício ele vem para você interpretar um gráfico, né? Então eu vou pegar aqui o exemplo da água, certo? Vou pegar aqui o exemplo da água para montarmos um gráfico aí e discutirmos melhor sobre as mudanças de estado físico, certo? Então, ó, eu vou fazer o gráfico aqui, e esse gráfico, né, ó, que é a temperatura em função do tempo, certo? Então aqui eu terei esse T verde, que é a temperatura, e eu terei aqui esse T em vermelho, que vai ser em função aqui do tempo, certo? Então vamos pegar aqui o seguinte, então, ó, aqui eu vou ter uma temperatura de 0 graus, né? Então aqui eu tenho uma temperatura de 0 graus, e aqui eu tenho uma temperatura de 100 graus, né? Uma temperatura de 0 graus e uma temperatura de 100 graus para quem? Para a água, certo? Se nós pegarmos, então, este ponto inicial, né? Ó, se nós pegarmos esse ponto inicial e chegarmos até aqui, ó, nós teremos aqui, então, o primeiro tempo que eu vou chamar de tempo T1, certo? Continuando, né? Ó, eu posso continuar isso daqui, eu vou continuar aqui em outra cor, beleza? Aqui nós teremos então o ponto T2, certo? Ponto T2. Quando eu voltar, eu vou continuar e eu vou subir aqui até o 100, certo? Ó, subir até o 100. Quando eu chegar no 100, eu terei o meu tempo T3, beleza? Do 100, eu vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho aqui, beleza? E depois eu vou fazer o que? Eu vou subir isso aqui acima de 100. E aqui eu terei então o meu tempo T4, certo? Mas o que é esse tempo T3, esse tempo T2, esse tempo T3 e esse tempo T4? Nada mais é do que observar a mudança de estado físico. Por quê, pessoal? Veja só. Aqui no início, né, ó, nesse início aqui em verde, eu tenho a água numa temperatura menor que 0 graus, ou seja, eu tenho a água no meu estado sólido, certo? Quando eu chego aqui, ó, entre o meu tempo T1 e meu tempo T2, né, ó, eu vou ter uma água aqui que vai estar em equilíbrio. Mas equilíbrio entre quem? Equilíbrio entre o sólido mais o líquido, né? Ó, eu tenho aqui um equilíbrio entre o sólido e líquido, certo? Mas isso aqui é qual temperatura? É o 0, né? Se pegar, por exemplo, o 0 um pouquinho acima, certo? Quando eu saio de 0 e vou subindo, se pegar, por exemplo, assim, ó, 0 graus, ó, abaixo de 0 eu tenho sólido, no 0 eu tenho sólido líquido. Quando eu saio aqui do 0 chega até o 100, né? Quando eu saio do 0 e chega até o 100, que é o meu azul aqui, certo?
que vai corresponder ao meu tempo T2 superior, eu terei aqui, ó, uma substância que está no estado líquido, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 90, 100, eu tenho a substância no estado líquido. Quando eu chego exatamente aqui em 100 graus, eu também tenho um equilíbrio. Equilíbrio de quem e quem? Eu tenho um equilíbrio entre líquido e o vapor, que é o estado gasoso, né? O equilíbrio entre líquido e vapor, que é o estado gasoso. Quando eu chego acima de 100, certo? Ó, quando eu chego acima de 100, eu terei aqui exatamente o meu estado de vapor, certo? Então, ó, esse gráfico aqui ele mostra as mudanças de estados físicos na água, mas lembrando que isso aqui serve para uma substância pura, pessoal. Então, se a gente pegar assim, ó, uma substância que está isenta de sais, por exemplo, uma água destilada, e a medida ao nível do mar, ou seja, a pressão de 1 atm ou 101.325 pascal. Se fosse uma substância que tivesse aqui uma outra... tivesse, por exemplo, uma mistura entre duas substâncias, mesmo caso da água, se fosse, por exemplo, a água junto com o pó de café, ela já não seguiria exatamente aqui estes pontos bem definidos, que é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Consequentemente, ela evaporaria em uma temperatura que seria maior do que 100 e, consequentemente, congelaria a uma temperatura que seria bem menor aqui do que zero, certo? Então, esse aqui é um gráfico que mostra a representação das mudanças de estados físicos para a água pura ao nível do mar. Às vezes ainda, pessoal, a gente pode encontrar a água sendo representada, que nós chamamos aqui de diagrama de fases da água, certo? Então, nesse diagrama de fases da água, ele não é difícil de interpretar, beleza? Eu teria a mesma coisa aqui, ó. Só que nesse caso aqui eu teria o quê? Eu teria a pressão, né, ó, a pressão versus aqui a uma temperatura X. Então aqui eu terei a pressão e aqui eu terei uma temperatura X, certo? O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Quero que vocês observem que essa região aqui corresponde ao meu estado sólido, essa região corresponde ao meu estado líquido e essa região aqui corresponde ao meu estado gasoso. Então, ó, o gráfico de diagrama de fases da água ele não é difícil de ser compreendido. Na verdade, a gente vai ver um pouquinho melhor dele nas outras aulas, onde nós poderemos observar que, dependendo da pressão, dependendo da temperatura, essa água ou qualquer outra substância, ela poderá mudar de fases, observando aqui o cálculo através do diagrama de fases, certo? Então assim, mas basicamente o diagrama de fases também pode ser representado aí para indicar as mudanças de estado físico, começando pelo sólido, indo para o líquido e voltando aqui para o gasoso, né? Então nesse ponto, por exemplo, teríamos aqui, ó, um equilíbrio entre sólido e gasoso, aqui teríamos o equilíbrio entre sólido e líquido, aqui teríamos o equilíbrio entre líquido e gasoso, ok? Então, ó, espero que vocês tenham compreendido aí sobre as mudanças de estado físico. Aguardo vocês aí até a próxima. Inscrevam-se no nosso canal e não perca aí mais nenhuma atualização. Então, até mais.